Entrevista do dia. E a entrevista do dia para o assunto que desde ontem está mobilizando os pernambucolenses, né, Giovana Simioli? Exatamente, Cabreira. Surgiu uma informação de que teríamos dois casos na cidade de meningite de pacientes internados. E aí, ontem à tarde, eu conversei com o Ivan Veronese, que é o secretário de saúde aqui da cidade de Fernandópolis, e ele confirmou para mim um caso de um adolescente de 12 anos que, na verdade, ele está internado em São José do Rio Preto, no Hospital da Criança, no HCM. E hoje nós trouxemos a Aline Furlan, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, para a gente falar mais sobre o assunto, porque fica aquele diz que me diz, e a gente precisa de ter informação concreta até para poder alertar as pessoas quanto à vacinação, quanto à importância de se prevenir, de se proteger contra a meningite. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada pelo espaço para a gente estar trazendo informação para a população mais uma vez. Bom, a gente lembra que nós tivemos também no final do ano um caso de meningite aqui na cidade, né, de uma criança, né, e que mobilizou muito, né, que repercutiu muito nas redes sociais. Esses casos são normais? Está dentro da normalidade? Assim, meningite a gente tem durante todo o ano, tá? Então, todo ano a gente tem meningite, né? O que está acontecendo? Desde o final ali de outubro para cá, a gente está tendo alguns casos mais graves de meningites, né? Que fazia um tempo que a gente não tinha desde a pandemia, né? O último caso grave que foi a óbito foi aquele menino de 2019, vocês lembram? Que foi por meningococo. Então, depois dele a gente não teve, a gente voltou até agora os casos graves, né, de meningite, mas a meningite a gente tem durante todo o ano no município. Certo. E no caso, como é que as pessoas se contaminam com a meningite? Como é que pega a meningite? A meningite, ela vai ser uma inflamação nas meninges. E vários agentes etiológicos, a gente fala, vários vírus, bactérias, fungos, pode causar essa meningite. Então, assim, a meningite, ela não tem uma causa única. E a gente tem 10 casos de meningite em Fernandópolis. Eu posso ter 10 casos de meningite e cada um foi causado por um vírus, uma bactéria, um fungo diferente, tá? E esses casos não terem ligação. Certo. E cada caso desse, tem os casos que são mais graves e outros nem tanto, é isso, Aline? Tá. Normalmente a gente tem as meningites bacterianas, que elas são mais graves, tá? Mas igual a criança que foi a óbito ano passado, ela foi uma meningite viral. Tá? Então, não é comum a gente ter uma meningite viral tão grave. E teve uma meningite viral assim, que ela evoluiu até a óbito, né? Certo. E no caso, por exemplo, o que pode levar, por exemplo, a gente ter um surto de meningite, que não é o caso nesse momento e nem momento algum? Normalmente são meningites transmissíveis, seria pela meningite meningocócica, tá? Meningite meningocócica, a gente teve um caso o ano passado, no mês, deixa eu pegar aqui o mês certinho. Que foi o caso do menino que faleceu em 2019, é isso? 2019 a gente teve, né, né, e aí a gente teve um ano passado também. Não tenho aqui o mês. Mas eu acho que foi setembro ou outubro, que foi a última meningite por meningococo que a gente teve. Que essa que poderia dar origem a um surto. Pode dar um surto, porque aí a pessoa pode estar transmitir para várias pessoas. Nós não temos, assim, na história recente, nenhum episódio de surto de meningite aqui na cidade. Não. Né? São casos esporádicos, isolados. Isso, são isolados. E que não vamos dizer assim. Mas de casos graves, assim, são poucos também, né? São poucos, né? É que o duro que agora acabou pegando algumas crianças, né? A gente está com um caso em criança grave, né? Mas a gente costuma ter poucos casos. O caso desse menino que está internado de 12 anos, qual que é o tipo de meningite que ele... por pneumococo. Pneumococo. Isso. Essa não é a transmissível. Não, ela não vai transmitir.
tá? Então, assim, a gente não precisa ir fazer bloqueio, ir atrás dos contatos, então não gera essa ação. E como que a criança contrai essa meningite por esse pneumococo? É uma bactéria. É uma bactéria. Isso, ele pode ter tido uma dor de ouvido, uma dor de garganta, alguma coisa, e aí essa bactéria conseguiu chegar até as meninges. Até as meninges, e aí causou então essa meningite. Essa meningite. Então essa é bacteriana. Essa é bacteriana, dessa criança é bacteriana. A mais perigosa, no caso, para surto, seria viral, então. Não, a mais perigosa é uma bacteriana, mas é por meningococo. Meningococo. Isso. Que também é transmissível. Aí, no caso, ela é transmissível. Ele pode passar. Certo. Meu Deus, é muita informação, né? E a única forma de prevenção da meningite é a vacina, Aline? Seria a vacinação. Tá? E aí a gente tem a vacina para meningocê, nas crianças, com 2 meses, 4 meses, a meninga com 3 meses, 6 meses e 1 ano. Essa é do calendário. Isso, do calendário. Então a criança tem que cumprir esse calendário. Isso, tem esse calendário para cumprir. Aí tem a da pneumo, que é a pneumo 10, que a criança vai tomar com 2, com 4 e com 6 meses, depois com 1 ano, tá? E aí agora a gente tem a vacinação dos adolescentes, né, que foi liberado, soltaram acho que até essa semana notinha que foi liberado para os adolescentes até de 15 a 19, que era uma população que a gente não tinha liberado a vacina. Então, os adolescentes de 15 a 19 anos que nunca tomaram a vacina da meningite C, eles podem procurar a unidade de saúde ou procura a unidade que eles vão avaliar a carteirinha para estar tomando essa vacina. Certo. Essa meningite C aí, ela é comum aqui na nossa região? Olha, a gente sempre tem algum caso durante o ano, tá? Mas a gente não tem numa frequência grande. Mas ela é uma das meningites mais graves. Mais graves. Isso. Então é importante a vacinação. É importante a vacinação. Aqueles grandes epidemias de meningite, né, eram causadas pela meningite C. Pela meningocele. Aline, na verdade a gente tem, quer dizer, você falou vários tipos de meningite e a vacina não cobre todas, né? Não, a gente tem a vacinação para as mais graves. Mais graves. Que mais acontece. Então a gente tem a para C, para alguns tipos de pneumococo, e a gente tem por Haemophilus influenzae, que é uma outra bactéria também, que foi até da criança de 11 meses, que eu estava falando para vocês do ano passado. Mas ela não era nossa, é de outro município. Então, teve uma criança que até soltaram essa informação, que tinha uma criança de 11 meses. Que ela estava internada, né? Mas não, teve uma criança de 11 meses, mas foi no final do ano passado, do município vizinho aqui, e foi por outra bactéria, foi por Haemophilus influenzae. Então a gente percebe quando a gente fala meningite, tem que exatamente entender qual tipo de meningite que causou aí esse caso, né? Hoje, no município de Fernandópolis, tem esse menino de 12 anos. Temos esse menino, isso, do município nosso, isso. Que está em Rio Preto. Isso. E é um caso que inspira cuidados. Isso. Tá? Ele está no Hospital da Criança lá, e aí, hoje eu ainda não tenho notícias do caso, mas eu sempre peço todo dia uma atualização do caso dele, mas aí ele continua lá internado. Ele chegou a ser entubado, alguma coisa ou não? Estava sedado. É um caso de quanto tempo já que ele está hospitalizado? Desde sábado. Desde o final de semana, então. Agora, nós temos 2 casos internados na Santa Casa, mas que não são de Fernandópolis. Né? Que não são de Fernandópolis. Que é uma idosa que também é por pneumococo, né? Mas ela não tem ligação, ela é acamada, tudo. E um outro também idoso, mas aí é meningite fúngica. Que é de Estrela do Oeste, né? Que é Estrela Essa do Oeste. meningite fúngica aí, como é que é? É um fungo. Que também consegue chegar nas meninges e causar inflamação. Mas é muita meningite, né? É muita. Deus o livre. Ô, Aline, e quais são os sintomas da meningite? Como eu sei identificar? É possível a pessoa identificar? É assim, tem vezes que ela dá aqueles sintomas inespecíficos, que é febre, dor no corpo, né? Nada muito específico para meningite. Mas aí depois começa a evoluir com dor de cabeça, rigidez de nuca, né? Vômito. A mais tradicional é a
rigidez de nuca, Isso, né? a rigidez de nuca. A rigidez de nuca, a pessoa não consegue colocar o queixo Isso, aqui na encostada, né? aqui no tórax. No colo. Né? Agora, se você... eu ia perguntar mesmo, o que é rigidez de nuca, que eu não sei. É assim, você não consegue encostar, né? O queixo aqui no tórax, né? Ah, entendi. E tem aquele vômito em jato, né? Que é o característico, pode ser também. Né? Mas aí normalmente característico de alguns tipos de meningite. Mas o vômito também é característico. Então, quer dizer, você tem que ficar prestando atenção naquilo que difere quando a criança chega numa unidade de saúde para um atendimento, porque ela tem alguns dos primeiros sintomas, então talvez esse pode indicar, né? Pode sempre indicar. Falar assim, depois ir observando, né? Vai observando, ver se a criança está melhorando, se não está melhorando, né? Bom, de qualquer maneira, você diria que não são casos que chamam a atenção pela gravidade. Isso. E sempre todo caso vamos dizer assim, é importante por esse aspecto de precaução, mas não é de se dizer, tem risco de surto na cidade. Não, isso não. A gente pode vir a ter outros casos, tá? Mas aí a gente sempre vai ver se tem alguma ligação, né? Então, por enquanto, a gente só tem um, né? Nesse momento, por essa bactéria, e nele não tem ligação e ela não a criança não passou para ninguém. Certo. No caso, para vocês saírem para fazer o rastreio e bloqueio, é da meningite? Meningocê. A meningocê é meningocócica, né? Certo. A mais comum é a C. Mais comum. Aí vocês fazem um bloqueio e como é esse Isso, bloqueio? aí a gente tem que ir atrás de todos os contatos íntimos. Quem mora na mesma casa, né? Quem dorme no mesmo quarto, quem teve contato muito próximo, aí é entrado com uma medicação para essa população. E aí a gente trabalha com orientação com quem não teve esse contato próximo, mas teve contato com a pessoa doente. Certo. Eu acho assim, atenção, né, Aline? É atenção e tranquilidade, né? E ir atrás da vacinação, né, gente? Porque a gente sabe a dificuldade que tá do pessoal procurar a vacina, do pessoal tomar as vacinas, porque a forma de prevenção mesmo é a vacinação. É que nem, por exemplo, até esse menino de 12 anos. No caso, essa faixa etária não está incluída. Toma essa vacina também ou não? Tem a vacina pro pneumococo, mas ele tomou quando ele tinha 1 ano. E assim, ainda a gente não tem um reforço, porque o que acontece, né? O que aconteceu com a meningo? Só era dado nas crianças com menor até 1 ano, e aí viu que os adolescentes começaram a ter casos, e aí foi colocada essa dose nos adolescentes, né? Então a gente não sabe qual que vai ser a resposta, né, do Ministério frente a esses casos de pneumococo. Se é só aqui na região, mas eu já perguntei para o GVS se é só na região ou se está tendo um aumento de meningite por pneumococo em outros lugares, né? Porque aí a gente precisa de uma ação, né, de cima para baixo, né? A questão de aumentar a população para vacinação, tudo. Bom, Aline, tem mais alguma questão? Não, Giovana? acho que é só isso. A gente agradece a sua vinda aqui ao programa para trazer essas informações, porque é sempre muito importante esses esclarecimentos para não espalhar o pânico, né? O desespero aí, as pessoas ficarem apavoradas. É importante a vacinação. É importante a vacinação. Jovens de 15 a 19 anos, Isso, né? de 15 a 19 anos. É a última população que foi liberada, tá? Então, quem nunca tomou vacina da meningite C, procurar as unidades. Profissional da saúde, também estamos fazendo a vacinação da meningite C, tá? E aí as crianças, né? Que aí a gente tem que manter o calendário sempre certinho, porque aí tem da meningite, tem da meningite C, da pneumocócica e da hemófila influenza. A Aline, ela sempre vamos dizer assim, é uma multiprofissional, né? Ela fala de meningite, de dengue, de Covid, né, Aline? É uma trabalheira danada, né? Na verdade, a gente trabalha com essas doenças transmissíveis, né? E que não são poucas, né? Não são poucas. Bom trabalho para você e sempre que necessário estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Sempre que vocês precisarem de um esclarecimento, a gente também está disponível. Conversamos com a Aline Furlan, da Vigilância Epidemiológica de Fernandópolis. Rotativa no